Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de emulsões. Então, lembrando, na farmacotécnica, forma farmacêutica e emulsões. Então, nós temos aqui o conceito que eu extraí lá da Farmacopeia Brasileira, sexta edição, do que seriam emulsões. Lembrando que elas são formas farmacêuticas semissólidas, formadas pela junção de uma fase lipofílica, ou seja, oleosa, com uma fase hidrofílica, ou seja, uma fase aquosa. E aí ele fala também aqui na farmacopeia que pode conter um ou mais princípios dissolvidos ou dispersos em uma base apropriada e é usada normalmente para aplicação externa na pele ou nas membranas mucosas. Então essa daqui é a definição que está lá na farmacopeia, sexta edição. Vamos entender um pouquinho então dessa forma farmacêutica semissólida. Então, a primeira coisa é que ela é formada de duas fases que não seriam miscíveis ou uma solúvel na outra. Então, a gente tem o conceito de uma fase ser immiscível, da immiscibilidade entre as fases. Por isso que eu vou ter uma fase externa, que também é chamada de dispersante, e uma fase interna, que também é chamada de dispersa. Então, imaginem, eu vou fazer uma emulsão com uma parte oleosa e uma parte aquosa. Então, são fases que não se misturam. E aí eu tenho que a gente, né, na interface entre essas fases, a tensão superficial, que eu vou ter que quebrar para conseguir fazer com que uma fase, mesmo sendo, né, não sendo solúvel uma na outra, não sendo miscível uma na outra, que eu consiga dispersar uma dentro da outra num sistema que possa ficar estável, né? Então, aí, a primeira coisa que eu vou ter que trabalhar para conseguir fazer a minha emulsão é quebrar essa tensão superficial que impede com que uma fase se misture, vamos assim dizer, com a outra. Então, para isso, nós temos os recipientes mais importantes utilizados nas emulsões, que são os agentes emulsificantes, também chamados de tensoativos. Então, são eles que vão possibilitar a quebra da tensão superficial e a possibilidade de construir um sistema estável que tem um prazo de validade, né, em prateleira lá na farmácia, seja isso um medicamento ou um cosmético, evitando que a gente tenha uma instabilidade dessa nossa emulsão. Então, o que é efetivamente esse agente tensoativo ou agente emulsificante? Ele é uma substância química que tem duas partes importantes, uma parte apolar e uma porção polar. Então, o que vai acontecer? A parte apolar da molécula ela tem afinidade pelo óleo e a parte polar da molécula tem afinidade com a água. Então, imagine aqui nesse desenho, ó, um desenho simplificado da porção polar, que está aqui em azul, e da porção apolar, que está aqui em amarelinho. Então, a parte polar vai ser hidrofílica, ou seja, amiga da água, e a parte apolar vai ser hidrofóbica, ou seja, inimiga da água, amiga do óleo. Então, esses compostos, eles apresentam essa dupla polaridade na sua molécula. São compostos bastante grandes, de cadeias grandes, que vão ter essa característica e vão nos permitir, então, a quebra da tensão superficial. Por quê? Uma parte vai ter afinidade com a água e outra parte vai ter afinidade com o óleo. Então, o que vai acontecer quando eu colocar o agente emulsificante em contato com aquela fase óleo-água? A porção polar vai ficar voltada para a água e a porção apolar vai ficar voltada para o óleo. Então, imagine aqui que o óleo é a minha fase externa, que está em maior quantidade, e a água, minha fase interna, em menor quantidade. Então, o tensoativo ele vai se organizando em volta das gotículas pequenas de água que eu tenho no meu sistema para criar o que a gente chama de micela. Então, esse tensoativo ele vai criar como se fosse uma carapaça em volta da gotícula de água
estabilizando ela dentro da fase oleosa. Então, perceba, não é uma mistura, não é uma solubilização, e sim a construção de um sistema termodinamicamente estável dentro daquela fase que é externa, né, o dispersante. Então, aqui eu tenho o exemplo quando a água está na parte interna da micela. Então, a parte polar do tensoativo fica voltado para a água e a parte apolar para o óleo. Nesse outro exemplo, eu tenho o inverso. Eu tenho o óleo na parte interna da micela e a água na parte externa. E aí, o que vai acontecer? O tensoativo também vai se organizar, formando, né, aquela carapaça de proteção, voltando a parte polar para a água e a parte apolar para o óleo. Então, eu vou ter, imagina isso num sistema 3D. Então, aqui, ó, eu tenho os exemplos das moléculazinhas de água. Imagine que aqui dentro da micela eu tenho o óleo. Então, eu formo uma micela, ou seja, essa carapaça que vai proteger essa gotícula, essa partícula, nesses materiais oleosos que estão aqui dentro, permitindo com que eles fiquem lá solubilizados, entre aspas, né? Eles fiquem lá miscíveis na água. Lembrando que é a presença do tensoativo que me dá essa característica. Então, aqui eu posso construir dois tipos de micela. Aqui tem a água na parte interna e o óleo na parte externa, e o inverso, a parte que tem o óleo na fase interna e a água na fase externa. Então, eu vou ter os dois tipos de emulsão, água interno e óleo externo. Então, a gente tem essa nomenclatura A/O, quer dizer que a água está dentro da micela e o óleo é a fase externa. Ou a emulsão óleo em água, onde o óleo é a fase interna, que é esse exemplo aqui, o óleo é a fase interna e a água é a fase externa. Aqui nós temos o exemplo de uma emulsão lá, a formação das micelas, né? Numa foto real do sistema que a gente pode construir. Então, a presença do agente tensoativo é fundamental para que uma emulsão exista. A emulsão, ela é uma forma farmacêutica semissólida super versátil. Nós tanto podemos usar ela para a produção de medicamentos, como na produção de cosméticos. E nós podemos administrá-las em várias vias. Então, nós temos lá exemplos de emulsão na via oral, exemplo aqui, ó, a simeticona emulsão. Nós temos uma série de produtos que podem ser usados na pele ou nas mucosas. Então, aqui tem um exemplo de um creme vaginal, né, de utilização vaginal. E ainda podemos usar as emulsões na via parenteral. Tem um exemplo aqui de emulsão intravenosa, né? No caso aqui, ela vai então ter os conceitos de esterilidade sendo aplicados a ela. Então, vias de administração, podemos usar qualquer uma dessas vias. E lembrando que as emulsões, então, podem ser tanto utilizadas na área de cosmetologia quanto na área farmacêutica. E aí nós temos uma grande diferença entre dois tipos de emulsões principais, que são classificados como loções e creme. As loções são emulsões de menor viscosidade, né? Por exemplo, os condicionadores de cabelo. E os cremes são emulsões de maior viscosidade, geralmente vem nesses potinhos, por quê? Porque eles têm maior viscosidade, então ficaria muito difícil eu utilizar esse tipo de embalagem aqui com propulsorzinho. Então, eu tenho aqui uma maior viscosidade. Então, ambos são emulsões. Menor viscosidade eu chamo de loção. Maior viscosidade eu chamo de creme. Ainda existem alguns tipos interessantes que são chamados de microemulsões ou emulsões múltiplas. Vamos discutir um pouquinho mais sobre elas aqui na frente. Então, olha só. Então, vamos focar bem nos tipos de emulsões que eu posso ter. Aqui é um exemplo de emulsão óleo em água. Então, olha só, eu tenho a água e um agente emulsificante que tem essa característica mais hidrofílica. E aqui eu tenho o óleo. Quando eu adiciono um no outro, o que vai acontecer? A formação das micelas, onde o óleo vai ficar na parte de dentro da micela e a água na parte externa.
Então, eu falo que eu tenho uma emulsão óleo em água. Em contrapartida, aqui eu tenho a água e o óleo adicionado a um emulsificante que tem uma característica mais lipofílica. O que vai acontecer? O inverso. O óleo vai ficar na fase externa e a água vai ficar no interior das micelas. E aí eu vou ter uma emulsão óleo em água. E aí eu posso ter as emulsões múltiplas também, onde eu preparo uma emulsão e coloco ela dentro de outra emulsão. Então, olha só, aqui na primeira etapa eu tenho a água e o óleo. Então, preparei uma emulsão água em óleo. E aí eu vou pegar esta emulsão preparada, esta emulsão água em óleo, e vou adicionar novamente em água. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter novamente uma formação de micela, só que dentro dessa micela eu já tenho uma pré-emulsão. Por isso que a gente tem essas emulsões múltiplas, e aqui no caso eu tenho água em óleo em água. Então, água em óleo em água. E são classificadas como emulsões múltiplas. Elas são interessantes porque aqui eu posso trabalhar com, por exemplo, fármacos que tenham características diferentes e aí trabalhar também com liberação modificada desses fármacos. Então, a composição básica de uma emulsão, ela se divide nessas duas fases, né? Eu vou ter a fase oleosa e a fase aquosa. Então, tudo que for oleoso, que for lipofílico, vai na fase oleosa. Então, por exemplo, agentes de consistência, o próprio veículo da fase oleosa, por exemplo, um óleo de semente de uva, e vou colocar tensoativos que sejam lipofílicos. Na fase aquosa, é óbvio que vai a água, né? A água purificada como meu veículo, podem ir agentes espessantes, agentes umectantes, substâncias que sejam solúveis em água. E o tensoativo também que tenha afinidade por essa água. Lembrando que eu também posso colocar uma série de outros princípios, né, outros excipientes, para fazer a composição da minha emulsão. Então, o princípio ativo, eu posso ter um princípio ativo, por exemplo, um fármaco, ou um conjunto de fármacos, ou princípios ativos na área de cosmetologia, vitaminas, nutrientes, que eu queira trabalhar nos meus cosméticos. E aí, os excipientes, né, os conservantes, que vão me garantir uma confiabilidade nisso a longo prazo em relação à contaminação microbiana, agentes antioxidantes que são presentes para evitar, lembrando que os óleos, eles são passíveis de oxidação. Então, agentes antioxidantes. E se eu estiver, então, trabalhando com a via oral, eu posso, então, ter a necessidade de colocar corantes, agentes flavorizantes, edulcorantes que vão me dar cor, gosto, odor característico para melhorar o uso daquele produto na via oral. Então, eu tenho os agentes emulsificantes como o principal tipo de excipiente para preparo da minha emulsão. Então, eles têm duas funções importantes dentro da emulsão. A primeira, é claro, que ele é funcionar como um agente tensoativo, da quebra da tensão superficial e formação das micelas. Mas eles também vão me auxiliar ao aumento da viscosidade. Então, quanto maior a concentração desses tensoativos, melhor eu vou ter também a viscosidade. Aí eu vou trabalhar baixas viscosidades para as loções e altas viscosidades para os cremes. Os agentes emulsificantes, eles são classificados em 4 tipos. Então, aqui é a classificação que a gente tem para esse tipo de substância, em virtude da sua característica química. Então, eu posso classificar esses agentes emulsificantes como aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos. Vamos ver as principais características para a gente entender essa diferença entre essas 4 classificações. Então, o primeiro deles, agente tensoativo aniônico, ó, ânion, carga negativa. Então, aqui eu tenho um exemplo desse agente tensoativo. Então, na porção polar, eu vou ter a presença de um grupamento negativo, por isso que ele é chamado de aniônico. Então, exemplo, aqui eu tenho uma molécula de lauril sulfato de sódio. Então, quando eu colocar isso aqui em meio aquoso, o que vai acontecer?
o sódio vai se separar do oxigênio e a molécula do tensoativo vai ficar com essa carga negativa aqui do oxigênio. Por isso, ele é classificado de agente aniônico. Então, alguns exemplos dos estearatos alcalinos ou derivados sulfatados, existe uma série de produtos que são classificados como agentes aniônicos. O importante é a gente saber que eles são muito utilizados na área de cosmético, para produção, por exemplo, de shampoos, para produção de sabão, né, sabão líquido, sabonetes líquidos, então eles são muito utilizados. Só que é claro, gente, se ele tem uma carga negativa, ele é incompatível com a carga positiva de um cátion. Por exemplo, ele é incompatível com água dura. O que é água dura? Imagine que a pessoa vai usar o produto com a presença de água dura, muito comum no Nordeste do Brasil, onde eu tenho uma quantidade de cátions na água em excesso. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma inativação desse agente aniônico na presença do cátion, então ele não é adequado nessas características. O próximo tensoativo catiônico. Se ele é catiônico, é porque na porção polar dele, eu vou ter um grupamento de carga positiva, né? O inverso do aniônico. Então, aqui, catiônico, carga positiva. Aqui eu tenho um exemplo, né? São os principais compostos dessa classe são sais de amônio quaternário. Aqui eu tenho um exemplo, o cloreto de benzalcônio, onde por exemplo, dissolução em água, o que vai acontecer? O cloro vai levar a carga negativa e a molécula toda lá do tensoativo vai ficar com a carga positivo. Então, da mesma forma, eles são incompatíveis com cargas negativas, com ânions. Esses agentes catiônicos são os menos utilizados, eles são muito utilizados como lubrificantes. Então, assim, na aplicação farmacêutica mesmo, eles são os menos utilizados. O próximo, os agentes anfóteros. Anfótero quer dizer que ele, dependendo do pH, ele se comporta como aniônico ou ele se comporta como catiônico. Ele tem a presença e a possibilidade das duas cargas. Então, o pH é que vai determinar. Esses agentes tensoativos anfóteros, eles normalmente são usados como agentes secundários, quando eu quero uma característica adicional. Um exemplo muito importante dessa classe é a cocoamido propilbetaína, que é utilizada, né, nos shampoos para dar aquela espuma, né, aquela espuma característica que a gente tem lá na aplicação do shampoo. Então, é um exemplo de tensoativo anfótero que, nesse caso, está sendo utilizado como um segundo tensoativo em virtude dessa característica de boa formação de espuma. E, por último, os tensoativos não iônicos, ou seja, eles não têm carga elétrica predominante, mas eles têm compostos que levam na sua molécula a uma estrutura polar. Então, olha só, a presença de vários átomos de oxigênio que levam uma característica polar para essa parte da molécula. Então, existem muitos tensoativos não iônicos usados, né? Então, aqui eu tenho exemplos dos spans, dos twins, do lanete. Eles são os mais utilizados. Em virtude dessa característica de não ter cargas, eles também têm um potencial menos irritante, então eles são menos irritantes e têm uma compatibilidade melhor. Então, eles são extremamente utilizados, né? Vamos dizer assim, são os campeões de uso na área de preparo de emulsões. Então, o agente tensoativo passa a ser fundamental e a escolha correta desse agente tensoativo me garante o preparo da emulsão da forma correta. Então, nós temos uma classificação para esses agentes tensoativos que é extremamente importante, chamado EHL, equilíbrio hidrófilo lipófilo, ou seja, aquela molécula, qual é a sua maior afinidade, por água ou por óleo? Então, é esse equilíbrio, imagine uma balança entre porção polar e porção apolar. Então, existe uma classificação genérica, né, que a gente pode dizer a atividade, por exemplo, um agente antiespumante, qual seria o EHL, né, esse equilíbrio presente em relação a essa molécula. Então, agentes antiespumantes
possuem EHL nessa classificação de 1 a 3. Os emulsificantes água em óleo, a classificação de 3 a 6. Os agentes emulsificantes óleo em água, de 8 a 18. E os detergentes EHLs maiores. E de onde veio essa classificação? Essa classificação ela veio dessa escala de Griffin, que classificou numericamente esses tensoativos. Então, imagina, a gente tem uma lista infinita de tensoativos, né, que a indústria farmacêutica produz, a indústria química produz. Então, essa escala permite uma facilidade da classificação para que a gente tenha um entendimento da utilização dessa molécula. Então, uma coisa importante da escala de Griffin, ela vai de 1 a 40, uma escala numérica. Então, substâncias que têm EHL de 3 a 6, elas são boas, né? São bons tensoativos água interna, óleo externa. E aqueles que têm EHL de 8 a 18, óleo em água. Então, a gente tem aqui uma boa classificação para nos auxiliar no preparo e na escolha do tensoativo correto para aquela determinada emulsão. E aqui, olha, uma pequena parte de tudo o que é possível, né? Ah, professora, mas eu tenho que decorar o EHL do tensoativo? Claro que não, isso daqui é uma coisa tabelada, por isso que tem essa escala para que a gente utilize. A gente tem que entender como usar esses números, né? Então, aqui são alguns exemplos, ó. A gelatina está lá na escala de Griffin, tem um EHL de 9,8, o lauril sulfato de sódio, que é um bom detergente, lá um EHL, olha só, bem alto, de 40. Então, quanto maior probabilidade de formar emulsão óleo em água. E quanto menor, maior probabilidade de formar emulsão água em óleo. Então, as emulsões dependem dessa correta seleção e quantificação do agente emulsificante. Se eu não tiver o emulsificante dosificado da forma correta, eu vou ter uma quebra da minha emulsão. E aqui a gente tem alguns exemplos. Nesse primeiro caso aqui, ó, a quantidade de agente emulsificante foi mal escolhida. Então, eu fiquei com a água totalmente separada do óleo e aqui a emulsão totalmente quebrada, totalmente separada. Né? Então, eu vou ter aqui, eu nem consegui preparar uma emulsão. Nesse segundo caso, ocorreu o fenômeno da cremação, onde a água ela fica na parte inferior e eu tenho como se fosse uma nata, né, de parte mais oleosa sobre a minha emulsão aqui. Nesse terceiro caso, ocorreu o que a gente chama de fenômeno de coalescência, o óleo subiu, então a gente abre a emulsão e consegue observar uma parte oleosa em cima. E aqui ainda ocorreu o fenômeno de oxidação, o óleo ficou mais escurecido, oxidou, então a gente tem a coalescência e com uma oxidação do óleo. E no D, o que nós queremos, que é emulsão sem fases separadas. Então, a minha emulsão ela não pode ter separação. Se acontece isso, é porque a emulsão ou foi mal preparada, ou eu tive a escolha do agente tensoativo incorreta. Né? Então, eu tenho uma instabilidade da minha emulsão. Então, escolher o agente tensoativo é fundamental. E para isso, o próprio valor do EHL pode ser utilizado. Eu sei que hoje, né, quem trabalha, por exemplo, em farmácias de manipulação, já recebe isso muito pronto. Você já recebe uma base autoemulsionante pronta, uma base de creme pronta, onde você só incorpora os princípios ativos. Mas aqui é um pouco para explicar como essas bases são construídas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma base de emulsão, onde eu tenho a fase oleosa e a fase aquosa. Então, aqui eu tenho os componentes da minha emulsão e as quantidades em grama que vão ser utilizadas na formulação. Então, vamos entender um pouco essa interferência desse EHL e como eu poderia escolher esse agente emulsificante. Olha só, eu vou usar um agente emulsificante na quantidade de 3 gramas, mas como que eu vou escolher? Quem será esse agente emulsificante? Então, através de um cálculo, utilizando o valor de EHL, nós conseguimos
escolher esse agente emulsificante. Então, esse valor aqui, ó, de EHL, que eu anotei para cada substância, então, o álcool cetoestearílico 12, o MEG 5,5, parafina 4 e o cetiol 1, esse valor é tabelado. Eu vou lá numa tabela e copio esses valores para cá. Então, ele, vamos dizer, é um valor dado, né? Porque eu tenho esse valor de HL tabelado. Então, fase oleosa, componentes da fase oleosa e componentes da fase aquosa. Muito bem. Como é que eu vou trabalhar com esse cálculo, então? Primeira coisa, eu preciso calcular o quanto o componente da fase oleosa, ele interfere no valor de EHL. Então, eu tenho aqui ó, a mesma formulação com os valores de EHL. E eu vou calcular qual a porcentagem de contribuição de cada um deles no EHL, né, naquele EHL total. Então, como que eu vou fazer isso? Então, aqui eu tenho os componentes da fase oleosa. A primeira coisa, eu vou somar, ó, tá em grama, então, tenho 3,5, 14, 45,5 e 7. Soma tudo, o valor total é 70 gramas. Ou seja, é o total, 100%. E aí, agora, por regrinha de 3, eu vou calcular a porcentagem de cada um deles. Então, olha só, 70 eu sei que é o total, então é 100%. Então, agora eu vou pegar cada um dos valores, aqui é o exemplo de 3,5, 3,5 e vou calcular a porcentagem de contribuição. Então, faz a regrinha de 3, né? Multiplica em cruz, 3,5 vezes 100 dividido por 70. Eu vou ter o valor de 5, então anoto aqui na minha tabelinha. E aí, sucessivamente, vou pegar o próximo, 14. Então, 70 é 100%, 14x. E aí, eu vou completando a minha tabela. Então, aqui deu 20%. Mesma coisa com 45,5, vou ter o total de 65%. E o 7, 10%. Lembrando, pessoal, que a soma da contribuição aqui, ó, a soma disso daqui sempre tem que dar 100%. Então, eu vou ter a porcentagem de contribuição e o valor de EHL, que eu vou usar agora para o meu cálculo. Então, eu vou calcular o EHL da minha emulsão. Como? Multiplicando a contribuição, a porcentagem, pelo EHL individual. Porque imagina, eu não poderia fazer uma... eu quero saber o EHL da minha emulsão. Eu vou calcular uma média disso daqui, então. Por que eu não posso fazer isso? Porque as quantidades são diferentes. Então, não tem como eu fazer média de algo que eu uso em proporções diferentes. Então, é como se a gente estivesse trabalhando aqui com uma média, entre aspas, ali, ponderada. Porque eu vou fazer a média para mim saber o EHL da minha emulsão, mas eu tenho que levar em consideração aquele EHL individual, qual a porcentagem de contribuição. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o valor da porcentagem e multiplicar pelo valor do EHL. E depois eu vou somar tudo. Então, vai ficar assim, ó, o EHL, então eu vou ter 5% vezes 12, 20 vezes 5,5, 65% vezes 4, 10% vezes 1. Então, os valores da tabela. Lembrando que primeiro eu faço a multiplicação, 5 vezes 12, 20 vezes 5,5, e depois eu somo tudo. E aí, divido no final por 100, né? Para tirar a porcentagem. E aí, eu vou ter o EHL da minha emulsão. Então, eu calculei, a minha emulsão, ela tem um EHL de 4,4. Será que ela é uma emulsão água em óleo ou óleo em água? Qual que é o tipo dessa emulsão? Para saber isso, eu tenho que voltar lá na escalinha de Griffin. E aí eu vou perceber que é uma emulsão água em óleo, né? Que está de 3 a 6, então é uma emulsão água em óleo. Muito bem, e aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher um tensoativo que combine com essa minha emulsão. Então, olha só, a minha emulsão tem 4,4 de HL. Então, imagine se eu tivesse esses agentes emulsificantes aqui, o SPAM, que tem um valor bastante próximo de HL, eu conseguiria utilizar tranquilamente para minha emulsão. Então, eu vou escolher um agente tensoativo que tem um equilíbrio semelhante ao da minha emulsão.
Mas imagine que acabou o spam no meu estoque. Nossa, eu não tenho spam. Então, imagine que eu não tenha, e eu acho que acredito que a maioria das vezes eu nunca vou ter um tensoativo que bata exatamente com o valor da minha emulsão. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar uma mistura de tensoativos. Então, imagine que eu tenho lá esses 3 tensoativos, o monoestearato de polipropileno glicol, que tem um valor de 3,4, o Twin, que tem valor 15, e o lauril sulfato de sódio, de valor 40. E a minha emulsão tem 4,4. Então, eu vou ter que pegar um agente emulsificante com um valor menor, né? Então, tem menos de 4,4, e vou ter que misturar um pouco de um emulsificante que tem um valor maior para eu aumentar esse EHL. Então, vamos dizer que eu escolha aqui o Twin, que tem, né, EHL de 15, e o monoestearato de polipropileno glicol, que tem valor de 3,4. Então, aqui eu escolhi os dois e eu vou ter que chegar no meu objetivo, que é 4,4. E aí, então, eu vou ensinar para vocês como se fosse um macetezinho para facilitar esse cálculo, tá? Então, você vai escrever lá o Twin 15 e o monoestearato 3,4. E no meio você vai colocar o valor de 4,4. Então eu vou ter que pegar uma quantidade desse e colocar um pouquinho desse daqui para chegar no valor de 4,4. Então quanto seria esse pouquinho? Como é que eu faço? Então eu coloco esses valores assim e faço a regrinha de menos em cruz. Então eu pego lá 15 menos 4,4, o resultado é 10,6. Aqui eu pego 3,4 menos 4,4, o valor de 1. Não coloco o sinalzinho negativo, não. É só o número, tá? Então, aqui a diferença é 1. Pega sempre o valor maior e faz o menor. Não considera o sinalzinho, não. Então, o que vai acontecer? Aqui eu fiz uma proporção entre eles. Então, eu sei, né, já era óbvio que eu tinha que pegar uma quantidade maior do monoestearato e um pouquinho do Twin para chegar no 4,4, porque aqui estava mais próximo. E assim, fazendo esse cálculo de proporção aqui, eu sei que do Twin eu vou ter que pegar uma porção e do monoestearato 10,6 porções, que eu também posso chamar de partes. Então, eu vou pegar, no total, 11,6 porções. Uma porção do Twin e 10,6 porções do monoestearato. Então, aqui, ó, o total de porções é 11,6, 100%. Aí eu transformo essas porções ou partes em porcentagem, regrinha de 3 de novo. 11,6 é 100%, 1 é x. E aqui, se você multiplicar em cruz, você vai ter lá que uma porção equivale a 8,62%. Mesma coisa, 11,6 é 100%, 10,6 é y, né, para diferenciar aqui. Então, fazendo a regrinha de 3, eu vou ter lá que 10,6 porções ou partes equivalem a 91,38%. Mas isso daqui eu não peso na balança, né, pessoal? Eu preciso transformar a porcentagem em quantidade para eu pesá-la na minha balança e fazer a misturinha dos meus tensoativos. Então, eu vou transformar agora a porcentagem em grama. Então, lá na minha preparação, falava que eu vou usar de emulsificante total 3 gramas. Volta lá na formulação e dá uma olhadinha depois. 3 gramas é o total de 100%. Então, cada uma das porcentagens vai me dar um total de gramas. Então, pego primeiro lá 8,62. Então, faço a regrinha de 3. 3 vezes 8,62 dividido por 100. Nessa continha, eu tenho lá 0,26 gramas de Twin. E do monoestearato, mesma coisa. 3 é 100%. Y, 91,38. E aí eu tenho lá a quantidade que eu vou pegar do monoestearato. Somando os dois, vou fazer uma mistura dos dois materiais. O total vai ser as 3 gramas que eu preciso de agente emulsificante. Então, nesse caso, eu trabalhei com agente emulsificante, que é
a somatória, né, uma mistura de agentes emulsificantes para que eu atingisse o EHL da minha preparação. Ok, pessoal? Então, é isso, para a gente recordar os conceitos básicos em relação às emulsões e ao cálculo, né, e ao valor e o significado desse termo EHL, ok? Até mais!